Bem, nós estamos dando uma sequência para o estudo que a gente estava fazendo, só que agora a gente só muda o tema, que o assunto segue a sequência. Nós estávamos falando nas últimas 2 quartas, tentando responder uma pergunta: é possível perder a salvação? Nós olhamos vários textos, lemos, estudamos, entendemos ali que a Bíblia o tempo todo nos faz alertas sobre o perigo de se andar na corda bamba na vida espiritual e não cuidar, não preservar, não perseverar na fé e no nosso compromisso com Deus. E isso pode gerar a longo prazo uma queda, um naufrágio na fé que pode ser irreversível, como nós lemos em Hebreus, a ponto de que aqueles que caíram não conseguem renovar o seu arrependimento. Então, a gente quer ver hoje, e não sei se a gente vai conseguir, não vamos conseguir terminar hoje provavelmente, mas a gente quer ver algumas atitudes que nos levam a perseverar até o fim, que é o que Jesus diz em Mateus 24:13: aquele, pois, que perseverar até o fim, esse será salvo. E quando nós deixamos de praticar ou de fazer certas coisas que envolvem o exercício espiritual, a gente vai deixando de perseverar, deixando de crescer. E isso que é o perigo, que a gente entra num processo de esfriamento. E esse esfriamento ele é gradativo, ele não é de uma hora para outra, mas ele é gradativo. E se não for cuidado, se não for observado, pode chegar até o ponto que culmine num retrocesso da fé, num naufrágio da fé, a ponto que a pessoa renega de forma voluntária, definitiva, aquilo que a salvou, que é o sacrifício de Jesus, e isso torna-se então irreversível. Então Jesus deixou claro que a gente deve perseverar até o fim, perseverar na fé, perseverar em uma série de coisas, uma série de questões que nos auxiliam a manter a nossa fé, o nosso compromisso com Deus vivo. Isso que é o principal. Lembra que aqui nós não estamos preocupados com posições, nós estamos preocupados em tomar conta e cuidar, valorizar o maior presente que já nos foi dado, nos foi oferecido. Então esse é o nosso principal propósito. Então tem uma série de coisas, uma série de questões, de atitudes que nós vamos ver, talvez atitudes que nós lidamos com isso o tempo todo, mas que às vezes nós não damos atenção tão grande. Isso pode gerar um processo de esfriamento, que faz com que a gente não persevere. Então tem algumas atitudes que são atitudes de perseverança, atitudes que nos levam a caminhar cada vez mais firme em direção ao nosso Salvador. E o primeiro deles, a primeira atitude, é uma atitude simples, que você já está fazendo agora, que a gente vai ver, está lá em Hebreus 10:25. É uma atitude simples, muitos abrem mão disso por qualquer motivo, não observam, não entendem o cuidado e a importância que isso tem. Hebreus 10:25 fala sobre a primeira atitude de perseverança que a gente deve ter. O que diz em Hebreus 10:25? Não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, congregar é uma atitude de perseverança, e é uma atitude necessária. E aí o texto fala que a gente não deve deixar de congregar. Em outras versões está: não deixe a congregação, não deixe a comunidade de fé, como é costume de alguns. Então
Eu já mencionei isso em outra vez, mas o deixar de congregar tem um nome, né? ou não de congregar especificamente, mas o hábito de não estar no lugar que deve estar, quando precisa estar, tem um nome, é absentismo. Absentismo. Então tem muitos absentistas, não é adventistas, não, absentistas com B de bola, que o absentismo é o hábito de estar ausente nos lugares. Então não cabe a nós, como cristãos, desenvolver o hábito de não estar presente nos momentos de congregar em comunidade cristã. A gente precisa estar presente. Aí está falando, não deixe de congregar, como é costume de alguns. Tem alguns, há 2000 anos atrás, já tinham o costume de não congregar, né? E hoje, o ser humano mudou? Não mudou. O ser humano continua o mesmo. E até hoje a gente sabe que tem pessoas que têm o costume de não congregar. A pessoa vai, um domingo, falta 3. E isso gera um problema para ela. E se ela faz parte de uma comunidade, isso afeta a comunidade também, porque nós não devemos ser o tipo de servos que ficam apenas acomodados nesses bancos confortáveis, essas cadeiras acolchoadas confortáveis. Temos os nossos momentos de sentar nessa cadeira, mas a gente tem que se envolver na obra, estar em serviço na obra de Deus. A gente tem que estar envolvido em alguma coisa, porque se a gente não se envolve, com mais facilidade a gente abre mão de congregar. Agora, se a gente tem compromissos, a gente é um pouco mais motivado a estar presente, porque a gente tem uma certa obrigação, mas não é o fato ou o ato da obrigação que nos motiva, mas sim o temor e o amor a Jesus que nos move a vir de casa para cá para ouvir a palavra, que nos move a vir de casa para cá para nos envolver na obra e ser bênção, ou dar uma aula para as crianças, ou dar uma aula para os jovens, ou ajudar na limpeza, ou ajudar um dia, quem sabe logo, alguém para tomar conta dessa câmera, desse som, assumir esse violão, fazer outras coisas, né? E precisa de pessoas que se envolvam com isso. É muito cômodo a gente vir quando quer, ou quando vem, mesmo que seja de certa forma regular, nós não nos envolvemos realmente, não assumimos um compromisso com alguma coisa. Então a gente precisa se envolver. E o congregar é importante. Não é... Você acharia estranho se, vamos supor que quem já namorou ou namora ou está casado, vamos supor que o amor da sua vida não queira, no dia que você marca o dia certo de vocês terem o seu momento de casal, né? A pessoa não vai, não aparece. Isso torna-se uma questão recorrente. O que você vai pensar? O que você vai pensar? Seja sincero. Que não gosta mais. Que não gosta mais, né? Que não está nem aí, não está assim, não é prioridade mais, não liga. E é assim que a gente lida muitas vezes com Jesus, e é isso que Jesus sabe às vezes, que a gente não ama tanto Ele quanto a gente deveria, porque esse compromisso não é prioritário. A gente prioriza tudo. E às vezes as pessoas não abrem mão de outros compromissos por qualquer motivo, mas o congregar sempre é um motivo para se abrir mão dele. Ou é a chuva, ou é o frio, ou é o calor, ou é a seca, ou é a dor de cabeça, ou é um cansaço, ou porque apareceu alguma outra coisa aparentemente mais interessante para fazer. Agora, nenhum desses motivos impede as pessoas de outros compromissos importantes. Não é verdade? Está com dor de cabeça, está cansado, está chovendo, está sol, está frio, está calor.
Mas a gente continua indo trabalhar, continua indo na padaria, continua indo no mercado, continua indo visitar a família, a gente continua fazendo as mesmas coisas. Mas Jesus pode esperar, pode? O que é o problema? Que às vezes esse processo torna-se um hábito. O não congregar torna-se um hábito. E a gente sabe que, qual que é o perigo disso? Você pega uma churrasqueira lá, está lá as brasas queimando. Se você pegar uma brasa daquela, um pedaço de carvão incandescente, tirar ele do meio do braseiro, ele vai continuar aceso por um tempo? Vai, não vai? Ele vai continuar aceso. Mas ele vai ficar com o mesmo calor separado quanto ele estaria junto com os outros? Aos poucos ele vai o quê? Vai esfriando, vai apagando, até que um tempo ele apaga. Se ele ficasse junto com os outros, ele ficaria aceso. Então, o mesmo princípio, juntos, congregando juntos, servindo juntos, nós nos mantemos fervorosos, nos mantemos aquecidos com o Espírito Santo ali, tendo cada vez mais liberdade de falar com a gente. Então, o congregar ele é muito importante. Ele é um processo, ele faz parte do processo de se manter perseverante até o fim, porque é aqui que a gente estabelece laços de irmandade, de amizade, aqui que a gente estabelece laços de oração, de cuidado, de proteção. É aqui que a gente em comunidade faz as coisas uns pelos outros, onde a gente desenvolve comunhão, onde a gente aprende juntos da palavra, onde a gente tira dúvidas, onde a gente tem oportunidade de crescer. Conseguimos crescer sozinhos? Cada um tem a sua parcela de responsabilidade no crescimento pessoal, mas a gente precisa uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Então, congregar ele é essencial. E não só estar aqui, mas se envolver. Fazer parte de alguma coisa. Colocar a mão na massa. E se dispor. Isso é necessário, isso é fundamental. Isso faz parte do processo de perseverar, de continuar, de insistir até o fim, de servir, porque nós não vemos, a gente não vem aqui apenas como uma motivação de ser alimentado espiritualmente, não só isso. A igreja não é um restaurante que você vai, come e vai embora, mas realmente é algo que vai além de só apenas ser alimentado. Tem algo a mais, tem a questão do se envolver, do se importar. Então isso é importante que a gente desenvolva isso cada vez mais, né? E sentir falta, né? A gente sente falta quando algumas pessoas deixam de congregar ou abandonam a congregação. A gente sente falta, que é um corpo. E um corpo, quando uma parte dele não está funcionando como deveria, o corpo todo sente. É um organismo vivo, da mesma forma que a igreja é sempre colocada na Bíblia como um exemplo, que ela é um corpo. Temos um cabeça, que é Jesus, e nós somos os membros. Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente. Nós não somos daquelas denominações que tem culto de domingo a domingo. A gente prioriza o seu tempo de descanso, o seu tempo com a sua família, o seu tempo para viver também a sua vida cotidiana. Seria o cúmulo do absurdo a gente inventar culto aqui de segunda a segunda e te obrigar a vir. Mas a gente não faz isso. Mas a igreja primitiva, se você ler Atos 2, eles diariamente perseveravam unânimes no templo, todo dia. Agora, será que não é possível que nós não conseguimos perseverar 3 vezes na semana? 3 não, né? 2 vezes na semana. Será? Não só assumir essa posição de
estar presente, mas também se envolver. Isso é fundamental. Então a gente precisa ter isso em mente. Então congregar é um ato, é uma atitude de perseverança. A gente precisa cada vez mais entender quanto isso é importante, é fundamental. Agora, uma outra atitude que é tão importante quanto a primeira, uma atitude de perseverança, é não se envolver com o pecado. 2 Pedro, capítulo 2, 2 Pedro 2, fala algo muito importante. 2 Pedro 2, do 20 ao 22. E diz aqui: pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Então olha que interessante. Que glória há, qual o benefício de se sofrer consequências do pecado? Qual que é o benefício disso? Insiste em coisas que desagradam a Deus e sofre por causa disso, isso não tem nenhum tipo de benefício. Mas sofrer por causa de Cristo, isso tem benefício. Sofrer por causa do Evangelho, abrir mão de fazer o que bem entende para obedecer a Jesus, obedecer a palavra, dizendo não para os desejos do ego, e isso tem benefício, porque é isso que Jesus fez e é isso que Ele nos deu um exemplo. Ele não cometeu o pecado, nem dolo algum se achou na sua boca. Então Ele nos deu exemplo, né? Nós somos chamados a nos envolvermos com Jesus e deixar o pecado de lado. Então, viver no pecado novamente depois, se você continuar o texto aí, ele fala, a gente leu esse texto semana passada, né? Se a gente entrar numa circunstância de voltar para o pecado, aquele que nós já pedimos perdão, já nos arrependemos, e voltar, é o que ele fala, que dizia o ditado da época, é como a porca lavada que volta para o lamaçal. Então, isso gera um processo de afastamento, isso gera se envolver novamente com o pecado, deixar que o pecado mude de ser um acidente na nossa trajetória e torna-se um hábito. Isso é um processo de afastamento de Jesus, um afastamento de Deus, da vontade dEle, da presença dEle. Isso é perigoso, da mesma forma que deixar de congregar vai se apagando, se envolver com o pecado torna-se um processo também de afastamento, vai se apagando da mesma forma. É impossível estar envolvido com o pecado e ao mesmo tempo envolvido com Deus, não tem como. Ou a gente serve a Deus, ou a gente serve a outra coisa. Dois senhores a gente não consegue servir. Então isso é muito necessário que a gente tenha isso em mente. Então, uma prática de um pecado vai desenvolvendo outros, até que a pessoa vai entrando num declínio. A gente sabe disso. É um processo igual usar droga. A pessoa começa com a droga aparentemente leve, até o ponto que aquilo, o organismo fica habituado, já não faz tanto efeito, ela passa por um outro estágio e vai se afundando aos poucos, até que o corpo acostuma com aquela segunda droga, já não faz aquele efeito, ela vai para outra mais forte, e assim vai, até que ela está no fundo total do poço. E o pecado é assim, a gente vai se envolvendo, a gente dá brecha para uma coisa, a gente abre mão de fazer o que é certo para agradar a nossa vontade carnal e vai,
e vamos deixando de ter atitudes que nos aproximam de Jesus, tendo atitudes que nos afastam dele. Tanto que você lembra daquele texto de Hebreus que fala que a gente deve se desembaraçar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia? Lembra desse texto? Fala lá: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Lembra desse texto? Tem coisas que são pecado, que lá fala que eu devo me desembaraçar, mas tem coisas que não são pecado, mas são peso, atrapalham o processo de crescimento. Tem coisas que não é pecado em si, mas pode me atrapalhar no meu processo de crescimento. Então, tudo aquilo que às vezes não é pecado, mas que me atrapalha no meu processo de crescimento, eu tenho que me desembaraçar, tenho que deixar isso de lado. E assim eu realmente conseguir ter uma atitude de perseverança, uma atitude que vai me fazer crescer. E a gente tem que fazer essa análise. Os homens, não sei se lembram quando a gente teve nossa reunião dos homens, que a ideia era fazer um check-up, né? Painel, olha no painel da sua vida. Você olha para o carro acende luz, não, o óleo acabou, acende a luz do óleo. Você, opa, tem que pôr óleo aqui. Se eu continuar andando com o carro sem óleo, o motor vai embora. Acendeu a luzinha da água, está sem água no radiador, tem que pôr água. E assim vai. Gasolina está acabando, tem que abastecer. Então a nossa vida tem também o seu painel, os seus índices. Então a sua vida de oração, seu compromisso com Deus, o congregar, uma série de coisas que envolve a sua vida espiritual. Você tem que fazer um checklist, uma análise do painel e ver se essas coisas estão num nível aceitável. Você precisa investir mais tempo. Então é assim que a gente tem que fazer. Pneu descalibrado faz o carro consumir mais combustível ou não? Faz. E você sabendo disso e sabendo o preço do combustível, você vai andar com o carro com o pneu descalibrado? Só se você estiver podendo fazer igual o Silvio Santos, né? Pegar aviãozinho de nota de 100, quem quer dinheiro, né? Não sei, a não ser o Silvio Santos pode fazer isso. Eu não conheço ninguém que está nessa fase de pode, né? Está gastando, deixa. Não conheço não. Mas por que com a nossa vida espiritual a gente não toma esses mesmos cuidados? O nosso tempo, a gente faz com o nosso tempo igual o Silvio Santos faz com nota de 100, com coisa que não tem nada a ver, inútil, e gasta-se tempo com uma série de coisas desnecessárias. Aí depois passa o tempo, conhecimento bíblico cada vez menor, tempo de oração cada vez menor, compromisso com Deus não se envolve com as coisas de Deus porque fala que não tem tempo, e por aí vai. Atitudes de perseverança, que é bom, tá pouca, porque está se envolvendo com coisas que não agradam a Deus, está se envolvendo com o pecado, e isso não gera perseverança, isso gera afastamento, isso gera esfriamento, isso gera mornidão. E lembra de Apocalipse que Deus fala. O que uma pessoa com a vida espiritual que não é nem frio nem quente, mas é morno, gera o que em Deus? Enjoo. Fala lá em Apocalipse que Deus está a ponto de vomitar a pessoa da sua boca, porque ela não é fria nem quente. Eu não estou a fim de gerar enjoo em Deus, não. Então, envolver com o pecado não é uma atitude de perseverança. Então a gente tem que deixar o pecado de lado. Não só o pecado, mas o peso, qualquer coisa que em si não é pecado, mas gera algo, gera uma dificuldade, gera uma situação que atrapalha o nosso desenvolvimento. Então, congregar é uma atitude de perseverança, abandonar o pecado é uma atitude de perseverança, e a terceira e última de hoje que a gente vai ver, essa poucos cuidam dela, e ela é muito séria, porque ela gera uma desgraça na vida de muita gente.
Uma atitude de perseverança é não guardar mágoa. Não guardar mágoa. Vamos ver uns versículos aqui? Vamos ver Mateus 18, 15. Mateus 18, 15. A gente não deve guardar amargura de ninguém, contra ninguém, porque isso vai gerar um caos na nossa vida. Mateus 18, 15 diz o seguinte: vou achar que passa todos os capítulos menos o 18. Mateus 18, 15: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Então isso é interessante, né? Como é colocado aqui. No capítulo 6 de Mateus também fala uma outra coisa. Mateus 6, versículos 14 e 15. Mateus 6, 14 e 15 diz o seguinte: se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, nós temos que resolver as nossas questões. E tem um outro texto importante, que é Hebreus 12, 15. Olha como esse texto fala de forma ainda mais clara. Hebreus 12, 15. Ele diz assim, vamos ler do 14 e o 15. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se do quê? Da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Olha como é que ele fala algo sério aqui. A ponto que a amargura pode gerar uma separação da graça de Deus que ele está falando. E a amargura, quando a pessoa não consegue perdoar, não consegue lidar com ofensas ou com decepções, aquilo gera nela um sentimento, uma sensação ruim, um desprezo pela pessoa, que gera uma indiferença, e indiferença é o pior tipo de ódio que existe, é a indiferença. A ponto que a pessoa vai nutrindo aquilo e ela vai se separando da graça de Deus, ela não aprende a perdoar, porque aquele que não perdoa não é perdoado, é o que fala em Mateus, em 6, que a gente leu. E aí ela vai contaminando outras pessoas. Com a pessoa amargurada, ela vai ter uma ânsia, um prazer de falar mal daquela pessoa para outros. Isso contamina. Então a gente não pode deixar que uma raiz de amargura brote em nós, porque a amargura não vai gerar atitudes de perseverança. A amargura que brota nos faz separar da graça de Deus, como está em Hebreus 12. A amargura não gera perdão, se nós não perdoamos, não somos perdoados. E o primeiro texto que a gente leu de Mateus 18, se há algo em desacordo entre duas pessoas, chama a pessoa, conversa e resolve, e ponto. A Bíblia fala que quando há desavença entre duas pessoas, nem a oferta não faz sentido, perde o valor em ofertar. Elas têm que se resolver e depois ofertar.
Isso é muito importante. E quantas vezes nós vimos, sabemos de pessoas que tem uma amargura que ela permitiu brotar e aquilo já tem uma raiz gigante nela. Tanto que às vezes a pessoa vira para você e fala assim: não, eu já perdoei, mas lá em 1973, no dia tal, no horário tal, a pessoa chegou para mim, ela estava com a roupa tal, ela lembra dos detalhes, você vê que ela não perdoou, ela não esqueceu. Aquilo é tão vivo na cabeça dela que ela lembra de todos os detalhes como se fosse hoje de manhã. Não, porque ela chegou para mim nessa situação, chegou, falou isso, isso e isso, lembra de todas as palavras, com todos os pontos, com toda a acentuação, ela lembra de tudo, aquilo está vivo na mente dela, está mais do que vivo no coração. Não houve perdão, coisa nenhuma. E quem não perdoa, lembra da ação e reação? Quem não perdoa, não é perdoado. Eu não posso deixar a amargura brotar, como diz em Hebreus 12:15. Atentando diligentemente, ou seja, eu tenho que tomar muito cuidado, ficar atento a isso, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Quem que sofre mais? Quem ofende ou quem fica ofendido? Porque às vezes quem ofende nem percebe que ofendeu, e a pessoa não lembra, e o outro vai viver anos alimentando aquela ofensa e fica sem paz. Aquela mágoa, aquela amargura perturba a pessoa. Então não faz sentido. Quem nunca decepcionou alguém? Atire a primeira pedra. Quem nunca ofendeu alguém, seja por palavra, seja por atitude, seja pelo jeito de ser, atire a primeira pedra. O que a gente não pode é deixar de perseverar e permitir que a amargura brote, crie raiz e nos contamine outras pessoas. Eu acho ruim, às vezes, do meu problema de memória, eu esqueço muita coisa, vocês sabem disso, mas tem coisa que eu acho bom, que às vezes o povo pisa na bola comigo e depois a pessoa chega para mim e fala assim: rapaz, desculpa por causa tal coisa. Eu falei: do que? Não faço ideia o que é, já nem lembro mais. Não dá, chega numa idade que não dá mais para ficar retendo esse tipo de informação, que isso deteriora o corpo, a alma e o espírito. Provérbios fala que a amargura de espírito, ela faz mal por corpo. Então a gente não pode ser desse jeito, não pode permitir isso. Mas eu não consigo. Então está precisando conversar mais com Deus, orar mais, falar mais, pedir mais para Deus fazer uma obra e ajudar a perdoar. Porque é assim que Deus faz com a gente. Ele pega o seu pecado, joga na profundeza do mar. Quando você se arrepende, Ele nunca mais joga isso na sua frente. Nunca mais Ele te acusa disso de novo. Mulher adúltera foi lá sendo acusada, jogaram na frente de Jesus, aí foi pega em adultério. Jesus fala: eu também não vou te condenar, vai, não peques mais, você tem o meu perdão, vai, não peques mais, segue em frente. Mas o ser humano é assim mesmo, o ser humano é pecador, o ser humano tende para o mal. Não fique abismado que alguém vai te decepcionar, em algum momento alguém vai te decepcionar, ou pode te ofender de alguma forma. Aprenda a perdoar. Aprenda que muita coisa a gente vai ouvir desnecessária, não vai? Às vezes o filho, ou a mãe, ou o marido, a esposa, ou o irmão, ou sei lá quem, vai falar alguma coisa que não precisava falar daquela maneira. A amargura não deixa entrar no ouvido e sair no outro. Perdoa, segue em frente,
restaura o relacionamento. É muito mais interessante do que viver perturbado com uma mágoa, com uma coisa que vai ficar minando a sua energia vital por muitos anos. Se não consegue, Jesus está aí para te ajudar. Agora, não espere perfeição de ninguém. O pastor André sempre fala, o que estraga os relacionamentos são as expectativas, né? Cria muita expectativa, não. Espera que alguém vai reconhecer o que você faz. Não faz isso não, é pior, né? Não fique esperando nada muito das pessoas, não. Espere de Jesus, porque Ele é o único que não decepciona. Então isso é fundamental, uma atitude de perseverança que vai me fazer ficar cada vez mais firmado e agarrado no meu caminho estreito que leva à salvação. Não vou guardar mágoa. Então isso é uma decisão que você tem que tomar, nós temos que tomar, porque as oportunidades para desenvolver amargura são grandes e várias, e a gente tem que cuidar disso. Se um dia eu te decepcionar ou te ofender, o que você vai fazer? Vai falar assim, aquele gordinho era tão gente boa, mas ele me decepcionou, vou embora. Nunca mais volto nessa igreja, nunca mais eu olho na cara dele, nunca mais eu olho por ele. Faz isso não, faz comigo não. Clama mais ainda por mim. Se eu te ofendi, me perdoa. Chega para mim e fala, eu acho que você me ofendeu. Você vai ver meu zoinho regalar desse tamanho. Eu falei, o quê? Eu fiz isso? Às vezes eu nem percebi. Mas não guarda não. Não guarda não. Resolve, chama na conversa. Fala, mas eu me senti meio desconfortável com isso. Eu acho que conversa, gente. Todo mundo aqui tem total abertura para uma boa conversa, para um bom entendimento, para a gente seguir em frente naquilo que nos une, aquilo que nos completa e aquilo que nos aperfeiçoa, que é o amor de Jesus. Então é isso que a gente tem que focar. Isso é atitude de perseverança. Agora, mandar a mensagem depois que alguém te ofende, mandar para uma terceira, fulano, você não sabe o que fizeram comigo. Não faz isso não. Não faz isso não. Não alimenta isso não, né? A gente tem que tomar cuidado, porque nós somos muito melindrosos, né? Nossa carne, o nosso ego é todo cheio de dedos. A gente não pode ser confrontado, a gente é cheio de frescura. E aí, quando a coisa não é do jeito que a gente gosta, quando alguém fala alguma coisa que a gente não aceita, a gente, como diz a Bíblia, tem que julgar. Lá em 1 Tessalonicenses 5 fala, julgai todas as coisas, retém o que é bom. Ninguém pode falar um caminhão de coisa para você, julga tudo. Isso é verdade? Será? Está na Bíblia? Realmente faz sentido? Faz, então eu vou guardar. Agora tem coisa que isso aí eu largo para lá. Então, julgue tudo, retém só o que é bom, o que é útil, o que te edifica, o que te acrescenta. E mágoa passa longe dela, não deixa brotar, porque se brotar vai criar raiz vai te contaminar, vai te perturbar, vai contaminar todo mundo, vai te separar da graça de Deus, vai gerar um caos. Não vamos cair nessa. Então, atitude de perseverança. Congregar ajuda a perseverar. Se afastar do pecado ajuda demais. E abandonar a mágoa. Não guardar rancor, não guardar mágoa é um passo também em direção à perseverança. Vamos seguir em frente, porque aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, e vamos seguir em frente. Amém?